Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo damos continuidade à nossa análise da Lei 13.188, a Lei de Direito de Resposta, agora analisando o artigo 11. Primeiramente vamos ler o artigo e em seguida apresentar os comentários. Artigo 11. A gratuidade da resposta ou retificação divulgada pelo veículo de comunicação em caso de ação temerária não abrange as custas processuais nem exime o autor do ônus da sucumbência. Parágrafo único. Incluem-se entre os ônus da sucumbência os custos com a divulgação, publicação ou transmissão da resposta ou retificação, caso a decisão judicial favorável ao autor seja reformada em definitivo. Então, o que está tratando aqui justamente da ação temerária, que é quando basicamente o autor entra com a ação sem as devidas justificativas, ou então é justamente um processo inicialmente considerado ilegal. Então, a ação temerária é aquelas que são sem justificativa para terem sido iniciadas, né? A gratuidade, ou seja, o direito de resposta é gratuito inicialmente para que seja reparado o dano à pessoa que ingressou com a sua ação, né? E aí cabe ao veículo de comunicação que proferiu essas divulgações, eles próprios vão ter que divulgar também, de certa forma, para evitar o dano e reparar o dano também, né? E retificar de forma gratuita. Contudo, na ação temerária, essa gratuidade não abrange as custas processuais e não exime o autor do ônus de sucumbência. Então, basicamente, o autor ele vai ter que pagar as custas processuais e também pagar o ônus de sucumbência, ou seja, se ele perder a ação, e aí o ônus da sucumbência, os encargos financeiros que tem dessa perda do processo, irá ter aí essa sanção aí de ter que pagar também. Então, além de ter que pagar as custas processuais, também tem que pagar o ônus de sucumbência. Parágrafo único diz: inclui-se entre o ônus de sucumbência as custas com a divulgação, publicação, transmissão da resposta ou retificação, caso a decisão judicial favorável ao autor seja reformada em definitivo. Ou seja, se o autor entrou com processo pedindo direito de resposta e esse processo deu uma sentença e essa sentença foi reformada depois por um tribunal, aí cabe a esse autor pagar o ônus da sucumbência, que vai incluir justamente o gasto aí da própria divulgação e publicação. Então, em regra, existe a gratuidade do direito de resposta, já que aquele veículo de comunicação causou o dano, mas se caso for uma ação temerária, deve-se pagar aí nos casos as custas processuais e os ônus de sucumbência. E se caso a decisão for reformada, aí cabe ao autor também pagar dentro do ônus de sucumbência os valores relativos à divulgação, publicação ou retificação, né, ou transmissão do direito de resposta. Então esse é o artigo 11 da Lei do Direito de Resposta.